Meus irmãos, vamos, nessa noite de festa, nos banquetear com a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, ou primeiro livro escrito por Samuel, no capítulo 7, versos 2 a 17. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 7, versos 2 a 17. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4, a igreja. Eu continuo. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram à igreja: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, a igreja: Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, toda a igreja: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Verso 12, todos juntos novamente, irmãos. Verso de número 12 vai ser projetado, e agora nós lemos então: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, nós temos a palavra querida, amada do nosso coração diante de nós, a Tua palavra, Senhor. E quando o Senhor fala ao nosso coração por meio dela, nós nos sentimos aquecidos, encorajados, nossa vida transformada, e por isso pedimos, ó Deus, humildemente, mas confiantemente, que o Senhor, ouvindo a nossa oração, nos abençoe como Teu povo, nos alimentando com a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
A nossa denominação e a nossa igreja local estamos em festa, como já tem sido falado desde esse mês todo, especialmente nesse final de semana. Nós somos presbiterianos, e essa é uma referência. Eu não sei se o pessoal da multimídia vai poder projetar a pregação no telão, se possível. Essa é uma referência à forma de governo da nossa igreja. Presbítero é ancião, no grego. Olhando para alguns aqui, a gente não vê bem neles um ancião, não é verdade? Mas a ideia, mais do que ter cabelos brancos ou ser avantajado na idade, é alguém que é uma referência espiritual para a igreja, uma referência para o povo de Deus. A igreja, ela é conduzida, ela é administrada por um colegiado de presbíteros, daí vem o nosso nome como igreja presbiteriana. Nós cremos, temos ensinado isso para a igreja, que Cristo reina sobre a sua igreja. Ele não é um rei ausente, ele é um rei pastor presente, que manifesta a sua presença e o seu governo por meio da sua palavra, fazendo uso da Assembleia da Igreja e dos oficiais da Igreja escolhidos pela Assembleia, como nós faremos no próximo domingo. A nossa igreja presbiteriana, ela teve origem na Escócia, em 1560, sob a liderança de um pastor, então presbiteriano, chamado John Knox. Ele havia sido discípulo de João Calvino na Suíça, em Genebra, e voltando de lá, então, ele lidera o movimento reformista da Reforma Protestante na Escócia, e ali naquele ano específico, há uma decisão do parlamento escocês que deliberou por abolir a autoridade do Papa, da Igreja Católica Apostólica Romana na Escócia, e transformar então a Igreja Presbiteriana ou a Igreja Reformada, são termos equivalentes lá na Escócia, como a igreja oficial daquela nação àquela altura, portanto no século XVI. Passados cerca de 100 anos, no século já 17, na Inglaterra, se reúne ali, por ordem do parlamento inglês também, uma assembleia de doutores na teologia reformada, calvinistas, entre eles presbiterianos, congregacionais e outros grupos, e eles elaboram então um documento que ficou muito famoso na história da igreja reformada desde então, a nossa tão bem conhecida Confissão de Fé de Westminster, com os seus catecismos. E essa confissão de fé passou a ser adotada desde então por muitas das igrejas reformadas ao longo de todo o mundo, incluindo aquela igreja onde John Knox era pastor na Escócia. Mais um tempo se passou, e da Escócia, então, alguns migraram para a nova colônia, que depois seria conhecida como Estados Unidos da América, e a igreja reformada escocesa teve um grande papel na colonização dos Estados Unidos da América, tanto no que diz respeito à vida social, quanto à vida religiosa. Portanto, você percebe, então, como que o movimento da reforma vai tomando conta, né, de nações, de continentes, começando lá na Suíça, com Calvino, e com Lutero na Alemanha, migrando para a Escócia. Agora nós já estamos nos Estados Unidos. E mais um tempo se passou ali na América do Norte, no século XIX, por volta ali das décadas de 30 e 40, acontece um grande avivamento na igreja reformada ou na igreja protestante nos Estados Unidos. E este avivamento, ele tem como característica o despertamento de muitas vocações para a obra missionária. E em Princeton, onde estudava um jovem de 26 anos, ele, ouvindo um de seus professores, um grande ilustre teólogo chamado Charles Hodge, desafiando os seus alunos a se consagrarem à obra missionária e não serem apenas teólogos que conhecem a teologia, mas que fazem uso dessa teologia para a pregação do Evangelho. Foi nesse contexto ali em Princeton que o nosso bem conhecido reverendo Ashbel Green Simonton, ele então se sente desafiado a vir para o Brasil, pregar o Evangelho aos brasileiros. Já estavam aqui alguns missionários batistas, congregacionais, por cerca de 5 anos antes dele, mas eles estavam mais voltados para a missão junto aos estrangeiros. Se eram
luteranos, então, missionários luteranos, eles iam pregar para os luteranos alemães, por exemplo, que tinham vindo para o Brasil. Simonton, ele vem com outro objetivo, evangelizar os brasileiros. Não falava nada de português, tinha só 26 anos. Mas a sua passagem por aqui, meus queridos, ela foi meteórica, e ele chega dia 12 de agosto, por isso ontem nós comemoramos 164 anos da sua chegada aqui na Baía da Guanabara, e ele passou aqui apenas 8 anos. E, lamentavelmente, mas submissos aí aos propósitos de Deus, depois de apenas 8 anos, ele morre de uma das doenças típicas tropicais, e a sua esposa já tinha morrido antes disso, mas eles deixam uma filha chamada Helen Simonton, uma filha única que também não teve, permaneceu viva, mas não teve descendentes. A passagem foi curta, mas o testemunho da história é inegável. Esse homem era um homem como nós. No seu diário ele fala das suas fraquezas, das suas inseguranças, mas ele foi cheio do Espírito Santo. E com apenas esse período de tempo aqui entre nós, ele lançou o primeiro jornal protestante do país, criou um seminário e lançou as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil, a maior e mais antiga denominação reformada do nosso país até hoje. Os anos foram se passando, meus irmãos. Chegamos ao século XX e aqui no Brasil houve um momento no início do século XX que a nossa denominação foi a maior igreja evangélica do país. Não é mais hoje, mas houve esse momento. O tamanho não é o mais importante, mas é um dado que nos chama a atenção. E quando, em 1959, nosso país passava por uma grande transformação com o projeto de instalação da capital federal aqui em Brasília, houve um culto em que a nossa denominação comemorou o seu centenário. Nesse culto, o presidente Juscelino Kubitschek estava presente, e o presidente do Supremo Concílio estava lá naquela reunião também, naquele encontro, e ali o presidente reverendo José Borges dos Santos Júnior, ele disse as seguintes palavras, que eu tive o privilégio de ouvi-la numa gravação há algum tempo atrás. Estaremos em Brasília no próximo ano para a organização da Igreja Presbiteriana Nacional, que será referência do presbiterianismo na capital da República. Esses homens de Deus tiveram essa visão, e no ano seguinte, então, com menos de um ano depois desse culto, era aqui organizada, então, a nossa Igreja Presbiteriana Nacional. E passaram-se 55 anos dessa data, em 2015, você lembra, você estava aqui provavelmente, foi estabelecida aqui ao lado, atrás aqui de onde eu me encontro, a sede da Igreja Presbiteriana do Brasil, confirmando então o sonho e concretizando o sonho que eles tiveram lá atrás e que levou mais de meio século para ser realizado. A igreja, nossa igreja local, já começou logo no ano seguinte, mas a sede da denominação levou algum tempo. E, meus queridos, hoje a nossa igreja, a nossa denominação, figura entre as 10 maiores igrejas brasileiras e a maior de linha reformada neste contexto brasileiro. E algo muito surpreendente vem acontecendo em se tratando de presbiterianismo e de igreja reformada, desde, pelo menos na minha percepção, de 2010 em diante. Ou um pouco por aí, por volta de 2010. No Brasil, talvez no mundo antes disso, que é uma redescoberta da teologia e da igreja reformada. Reverendo Augusto Nicodemos, fazendo menção a esse fenômeno, ele diz que isso está acontecendo do mesmo jeito que a imprensa, a tipografia, né, ela catalisou e proporcionou o avanço da reforma protestante no século XVI. Nos dias atuais, a internet, com todas as tecnologias disponíveis, tem sido o meio pelo qual a nossa doutrina e a nossa igreja vem sendo novamente redescoberta, valorizada, especialmente por muitos de igrejas evangélicas, que ao descobrirem as doutrinas da graça, ficam maravilhados com o que é de fato o Evangelho, não corrompido, não misturado, não diluído, com o qual eles estavam acostumados.
A nossa doutrina, meus irmãos, ela é alicerçada e centralizada na pessoa de Cristo, no Evangelho de Jesus, e é isso que faz toda a diferença. Nós encontramos em Jesus paz para os tempos turbulentos que atravessamos na pandemia e encontramos nele a restauração do amor, da fé e da esperança. E temos afirmado e reafirmado que Jesus é suficiente e a Ele nós temos adorado e a Ele nós temos servido. Meus queridos, diante de uma história como essa, de tantas bênçãos e bênçãos surpreendentes, um começo que tinha tudo para dar errado, com tão poucos recursos, com um missionário que nem sabia falar a nossa língua, que perdeu a sua vida, perdeu a sua esposa num espaço curtíssimo, de menos de 10 anos. Nós não podemos, de forma alguma, ter motivos para uma vaidade ou uma presunção religiosa. Conta-se que certa vez, num jardim da infância, fizeram uma festinha para um dos alunos daquele jardim da infância. Tinha festa, tinha bolo, tinha balões, tinha presentes, mas lá no canto tinha um amiguinho emburrado, porque ele não ganhou presentes, não cantaram parabéns para ele, e ele estava então muito chateado. A professora chegou para ele e falou assim: Pedrinho, qual o problema? Eu não ganhei presente, ninguém cantou parabéns para mim. A professora então disse para ele: Pedrinho, a festa não é sua. A festa não é para você, é para o Joãozinho, é para o seu coleguinha. E assim, meus irmãos, que nós temos que ver esses grandes feitos de Deus em nossa denominação, em nossa igreja local, nas nossas vidas. Por tudo isso que Deus tem feito, a festa não é para nós, a festa é para Jesus. O louvor, a glória, a exaltação. Nós não exaltamos a nossa denominação por toda essa bela história. Nós não exaltamos a nossa história local aqui, mas nós exaltamos o Deus da nossa denominação e exaltamos o Deus da nossa história como igreja, o Deus das nossas vidas. Amém, meus queridos? E por isso é muito oportuno, então, que nós nos lembremos de quem e por meio de quem e para quem são todas as coisas. E é nesse contexto, irmãos, em que nós não ousamos avançar sobre a glória de Deus, mas pelo contrário, atribuímos a Ele toda a glória e toda a honra, é que é oportuno nós lembrarmos as palavras de 1 Samuel 7,12, e o reconhecimento desse juiz em Israel, que viu Deus fazendo coisas extraordinárias no seu tempo e no seu lugar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, duas regiões ali, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus irmãos? Ebenezer, por isso é que nós afirmamos que a festa hoje, a festa desse fim de semana, é para o Senhor Jesus Cristo. Samuel e a sua história é uma história muito conhecida, muito querida do povo de Deus. Você se lembra, a mãe dele chamava Ana, ela chorava, muito, ela sofria muito, humilhações, porque ela não podia ter filhos. Isso já era complicado na cultura da época, uma pessoa sem filhos, era um estigma, uma mulher casada, que fosse infértil, e ela ainda tinha uma concorrente da poligamia ali com seu marido, e essa concorrente então fazia questão de humilhá-la, de massacrá-la naquela sua condição. Mas ela teve um filho, esse filho é Samuel, e ele cresceu, se tornou uma grande bênção, um grande líder no povo de Deus. E nós conhecemos as histórias de Samuel. Você se lembra que o Senhor lhe chamou 3 vezes de noite, e ele, achando que era o seu mentor, o sumo sacerdote Eli, que estava chamando, e não era. Essa é uma história muito conhecida, mas tem uma história desse que foi o último dos juízes, desse que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Há uma história que é menos conhecida e menos lembrada. Eli, como eu acabei de mencionar, o mentor dele havia acabado de morrer. Então Samuel acaba de assumir a liderança espiritual da nação, e ele então convoca o povo de Deus, que vivia naquele momento oprimido por nações pagãs ali da região, pelos filisteus em particular. Eles haviam roubado a arca da aliança, e então Samuel convoca o povo de Deus a se reunir, a se voltar para o Senhor,
porque a arca, inclusive, já havia sido devolvida. Os filisteus acharam que era grande vantagem, eles foi apavorados de ficar com aquela arca no território deles, devido às doenças todas que os acometeram. E eles, então, entregam a arca. E Samuel, então, conclama: vamos abandonar os falsos deuses, os astarotes, os baalins, os deuses pagãos daquela época. Meus irmãos, nós achávamos que só em Israel, naqueles tempos antigos, é que havia idolatria, não é verdade? A gente achava que só em Israel o povo de Deus trocava o verdadeiro Deus por falsos deuses. Mas nós aqui em nossa igreja temos sido despertados e desafiados a enxergar que os falsos deuses estão aqui, dentro do meu coração e do seu coração com muita facilidade. Temos sido lembrados de que o nosso coração é uma fábrica de deuses falsos. Por que eles adoravam os astarotes e os baalins? Porque eles achavam que com esses deuses dos outros povos, eles iriam encontrar aquilo que eles tanto desejavam e tanto buscavam. Era uma troca absurda, trocar o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm as águas, mas a natureza pecaminosa e enganosa do coração levava-os a fazer isso, como faz conosco também, muitas vezes. Nós colocamos nossa esperança, nossas expectativas, nossos desejos, muitas vezes em pessoas e em coisas, falsos deuses que não podem suprir e nos conceder aquilo que só o Senhor pode dar. Pois foi assim com eles. Eles então colocaram de lado os falsos deuses, se reuniram para adorar o verdadeiro Deus e, curiosamente, no mesmo lugar onde 20 anos passados, eles haviam sido derrotados e de onde a arca havia sido levada embora pelos filisteus. E foi ali, naquele contexto, em que Samuel pega uma pedra, não diz o tamanho dessa pedra, mas devia ser algo que pelo menos pudesse marcar ali como um memorial, e ele batiza essa pedra com um nome hebraico composto de duas palavras, ou três: pedra de socorro, ou pedra de ajuda. Eben é pedra e Ezer é socorro. Uma pedra memorial, para marcar o lugar onde eles renovaram a aliança com o Senhor, e onde o Senhor veio ao socorro deles ali para derrotar os filisteus na batalha que estava prestes a se iniciar. Meus queridos, hoje e aqui, nesse aniversário de 63 anos da nossa IPN, 164 anos da IPB, nós hoje estamos aqui também, por meio deste culto, levantando um memorial de testemunho, para dizer a mesma coisa que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar juntos, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, por isso é que a festa é para Jesus no dia de hoje, meus irmãos. E há algumas verdades que nós podemos aprender ou relembrar das Escrituras neste episódio que está aqui lido e posto diante de nós, que eu gostaria de recordar com os irmãos. A primeira recordação é: quem é esse que ajuda o seu povo? Por que nós podemos contar com ele? Que Deus é esse que ajuda o seu povo no passado, que ajuda a sua igreja no presente? Esse Deus de Israel, que há nele de tão especial? Samuel, no verso 3, ele diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E olha que lindo: e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. A palavra Senhor aqui, sempre que na sua Bíblia está com letra maiúscula, saiba que é a palavra Iavé, é o nome inefável de Deus. O nome de Deus em aliança com o seu povo. É diferente quando só a primeira letra é maiúscula. A palavra Senhor, ali no Antigo Testamento, é Adonai, aquele que é o dono, aquele que é o Senhor da casa. Mas aqui, todas as vezes que a palavra Senhor aparece, nesta passagem que eu acabo de ler, ela está com todas as letras em maiúsculas, fazendo referência ao Deus da aliança.
É por isso que nós podemos contar com Ele. É por isso que Israel pôde contar com Ele, com a sua ajuda, com o seu socorro, porque Ele é o Deus da aliança. Havia uma aliança estabelecida da parte de Deus com o seu povo, uma aliança em que Deus se comprometeu a colocar todo o seu poder, todo o seu amor, toda a sua atenção para o bem do seu povo. Mas Ele exigia obediência e fidelidade do seu povo, não para estabelecer aliança. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que a aliança de Deus com Israel, ali por meio de Moisés, foi uma aliança de obras. Deus, vamos fazer aqui uma aliança, tem aqui os 10 mandamentos, então, se vocês obedecerem os mandamentos, nós temos uma aliança. Se vocês não obedecerem, não temos uma aliança. Não, Deus graciosamente fez uma aliança com Israel ali no deserto, na saída do Êxodo, séculos antes deste episódio. Mas por causa desta aliança, Deus estava ali ao lado do seu povo, uma vez quebrantado o coração deles, o quebrantamento, o arrependimento e a obediência era a condição para experimentar as bênçãos da aliança. Mas a aliança em si foi traçada, foi definida unilateralmente por Deus, graciosamente por Deus. E não é que é assim hoje com a gente também? A aliança que nós temos em Cristo, ela foi definida na eternidade. Deus fará uma aliança com cada um dos seus eleitos, por meio de Cristo. Mas para que ele experimente estas bênçãos da aliança, ele precisa se arrepender. Ele precisa colocar sua confiança em Cristo. E ele precisa, para a manutenção desta experiência, viver em santidade e obediência ao Senhor. E foi assim então que Deus fez uma aliança com Israel. E olha que lindo, meus irmãos, Deus sabendo que Israel não teria capacidade de perfeita obediência, Deus estabeleceu o sistema sacrificial, de sacrifícios de animais. Todo aquele cerimonial sanguinolento que havia ali em Israel era manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O povo de Deus era chamado à confissão de pecados, ao arrependimento dos seus pecados. Mas Deus falava, ok, eu vou perdoar, mas vocês têm que derramar sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aquele sangue de animais, de fato, não podia limpar ou perdoá-los dos pecados, mas apontava para o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado de todo o mundo, meus irmãos. Isso é expressão da graça de Deus. E foi assim, então, que Samuel, voltando de Moisés, para séculos na frente, Samuel ali, diante da ameaça dos filisteus, o texto bíblico diz que ele sacrificou um holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Eles confessaram, se arrependeram, e o Senhor então agiu e respondeu ao povo de Deus naquela situação tão difícil. Meus irmãos, assim é o Deus da aliança, que ajuda o seu povo. É preciso ter uma aliança com Deus. Se você quer experimentar as bênçãos dele, tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, quer o céu, quer a ajuda, quer o socorro de Deus, mas não quer estar comprometido com Cristo. Não se rende a Cristo, não entrega a vida a Cristo. Essa pessoa vai se auto-enganar, achando que Deus está ouvindo as suas orações, e muitas vezes vai ficar revoltado porque Deus não está ouvindo as suas orações, porque Deus só ouve as orações de quem tem com Ele uma aliança. Ele é o Deus da aliança. Aquele que tem essa aliança com Ele pode contar com as suas bênçãos, não por mérito próprio, mas por pura graça e misericórdia do Senhor. Essa é a mensagem, meus irmãos, que nós temos como igreja, no presente momento da história desta igreja, caminhando para os 70 anos da igreja. Nós temos a responsabilidade de pregar localmente, regionalmente, nacionalmente e mundialmente. Essa é a mensagem que o Senhor nos incumbiu de pregar, que pecadores podem ser perdoados, que podem se reconciliar com Deus, que pecadores podem desfrutar do amor de Deus, se arrependidos, e confiando na morte de Jesus, entrarem em aliança com Cristo. A nova aliança no sangue de Jesus que nós celebramos regularmente em nossa igreja, na Santa Ceia. Meus irmãos, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor,
porque quem nos ajuda é o Deus da aliança, o Deus com quem Jesus Cristo nos reconciliou. Mas há também, meus queridos, uma segunda verdade que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Até quando nós poderemos contar com a ajuda deste Deus? Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel disse, até ali Deus cuidou de Israel, mas e depois dali? O que Deus fez? Como foi o trato de Deus com o povo de Deus depois daquela pedra assentada ali naquele lugar de batalha? Meus queridos, o ministério de Samuel foi tremendamente abençoado por Deus. Enquanto Samuel esteve à frente da nação, os filisteus não deram mais trabalho. Enquanto houve devoção, enquanto houve obediência, aquela nação foi preservada daqueles seus inimigos. Verso 13 diz, assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles, todos os dias de Samuel. Lamentavelmente, depois que Samuel morreu, e o rei Saul assumiu o trono, ele se desviou do Senhor, o povo se desviou do Senhor, e o livro de Samuel termina com um desfecho melancólico. Os filisteus voltaram, dominaram, subjugaram a nação e mataram o rei Saul e mataram também seu filho querido Jonatas. Meus irmãos, é importante, como eu disse, para que nós experimentemos das bênçãos da aliança, obediência ao Senhor, humildade diante de Deus, dependência diante de Deus. Enquanto houve essa humildade, essa dependência, Israel desfrutou da paz e da bênção do Senhor. E aqui é uma coisa também muito especial, que contrasta aquela antiga aliança que havia com Moisés e o povo, ou com o povo por meio de Moisés, e a nova aliança que nós temos em Cristo. Não é que lá havia lei e hoje aqui não há mais lei para nós. Não é que lá haviam os 10 mandamentos e hoje nós estamos isentos de cumprir os 10 mandamentos. Inclusive tem crente que acha que hoje só tem 9 mandamentos para a gente cumprir. Né? Que o dia do Senhor, esse aí a gente lida com ele de uma forma mais light, não é assim tão assim, mandamento de Deus. Nós temos que pensar nisso com muito carinho, porque esse mandamento está em vigor, meus irmãos, de santificarmos o dia do Senhor. Então, qual é a diferença se a lei que valia lá vale para os nossos dias, a lei moral de Deus? John Piper, ele diz que a diferença não é a ausência de lei para o seu povo, mas hoje é a promessa divina realizada. Qual? Poder de Deus para obedecer essa lei. Foi prometido pelos profetas que quando o Espírito Santo nos fosse concedido ao povo de Deus, nós seríamos capazes de obedecer à lei de Deus. E esta é a grande bênção, o grande privilégio que nós temos, meus irmãos. Nós temos experimentado da bênção do Senhor até aqui, e Ele não deixará de ser fiel. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se até aqui nos ajudou o Senhor, se hoje o Senhor está nos ajudando, nós podemos contar com a ajuda dEle, como igreja, como família, como crentes, nos próximos anos. Essa igreja vai caminhando a sua história, vai fazer 70 anos, 80 anos, 100 anos, e o Senhor que está aqui conosco estará lá também com os nossos irmãos do futuro, porque o Senhor, Ele é fiel. Meus queridos, eu sonho para que os próximos anos da nossa igreja, a nossa igreja ame cada vez mais a Jesus. Eu tenho como objetivo pastoral e ministerial de influenciar essa igreja, sua vida, para que você ame mais a Jesus. Que o seu relacionamento com a igreja não seja um relacionamento de apatia ou indiferença, ou mesmo de ativismo, de fazer muitas coisas na igreja, porque tanto uma coisa quanto a outra podem não ser aquilo que Deus quer. Ele quer o nosso coração, que nós o amemos, que nós nos deleitemos no relacionamento com Jesus, que falar com Jesus, que viver com Jesus seja algo que mexe com a nossa vida, que nos sensibiliza e até mesmo que nos emociona, considerando quão indignos e quão pecadores nós somos, meus irmãos. Mas que isso não nos arrase, que isso não nos afunde, mas que o amor de Deus nos eleve a este relacionamento com Ele.
Eu sonho, meus irmãos, com uma igreja, para os próximos anos, mais e mais santificada. Nós cantamos isso aqui hoje, quando falamos de fonte de água viva, que nos cura, que nos santifica, mas isso não pode ser mera poesia, não pode ser mera musicalidade gospel. Pedir a Deus que santifique a nossa vida e querer que Ele santifique a nossa vida, meus irmãos, é chamar Deus para usar ali o seu moedor no nosso coração, no nosso caráter, para que a gente aprenda a morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. E por isso eu acredito, meus irmãos, na importância do conselho de Deus para essa santificação na nossa vida, para confrontar os ídolos do nosso coração, para confrontar a maldade do nosso coração e ao mesmo tempo trazer para nós o remédio do Evangelho, que muda o fofoqueiro para se tornar alguém de uma língua que abençoa, o imoral para ser alguém que tem uma mente pura, aquele que é desonesto em alguém que é íntegro. São coisas que o Evangelho transforma de dentro para fora no nosso coração, só para citar alguns exemplos. Sonho, meus irmãos, com uma igreja que seja mais e mais acolhedora e que se importa e que se cuida mutuamente, não apenas nas questões materiais, quando há enfermidade, a nossa igreja ela se engaja, quando tem alguém com uma necessidade material, cesta básica e tantas outras coisas, ou alguém que está internado, que está enfermo, a igreja chega junto. Mas nós precisamos ter esse mesmo acolhimento quando se trata de pecados morais, de problemas espirituais. E, de novo, o aconselhamento bíblico tem sido um instrumento para nós aprofundarmos esse traço acolhedor de nossa igreja, de modo que as pessoas sejam atraídas até nós pelo amor, pelo cuidado que nós exercemos uns com os outros. Um sonho que tem também, meus irmãos, estado presente no meu coração é que a nossa igreja seja mais e mais missionária, localmente. Porque ser missionário fora daqui não é o mais difícil. Quando a gente faz uma viagem missionária fora daqui, quando a gente sustenta missionários longe daqui, mas outra coisa diferente é quando nós aqui testemunhamos aos nossos familiares, aos nossos amigos, misericordiosamente com a situação em que eles vivem, sem Cristo, sem Deus, sem paz, sem esperança. E nós podemos compartilhar com eles do Evangelho. É algo que eu espero ver crescer nos nossos dias, meus irmãos, de tal modo que o crescimento da igreja não aconteça principalmente por migração evangélica. É muito bom que evangélicos estejam chegando ao nosso meio, porque eles vão aprender a palavra de Deus com mais acuracidade, com mais fidelidade. Nós estamos discipulando muitas pessoas que já eram crentes e que vêm até nós, mas nós precisamos também, meus irmãos, entender que a salvação de perdidos, ainda perdidos, é nossa responsabilidade de cada um de nós. Junto com isso, irmãos, eu espero também que nós, como igreja, possamos ver mais e mais homens e mulheres se dispondo a serem pastores, missionários, missionárias. Nós temos hoje, graças a Deus, já 6 pessoas inscritas para fazer o vestibular do seminário presbiteriano. Que Deus continue chamando entre nós pessoas assim, alguns irmãos e irmãs também interessados em fazer o curso da MID. Isso faz parte, meus irmãos, desta visão de sermos uma igreja mais e cada vez mais missionária. Eu termino, meus irmãos. O Deus que até aqui nos ajudou, Ele é fiel em todo o tempo. Ele está conosco hoje, estará conosco pelos próximos anos, edificando a sua igreja. Ebenezer. É por isso que a festa é para Jesus na noite de hoje. Amém, meus irmãos?